Oi pessoal, tudo bem? Como é que estão passando aí o período da quarentena? Estão conseguindo manter a calma, manter os estudos? Eu vou tentar hoje continuar então e peço que vocês assistam a aula na medida das possibilidades. Eu sei que não é fácil nesse período conseguir trabalhar assim com serenidade, mas a gente precisa fazer alguma coisa, precisa aproveitar, né, esse período de recolhimento, então, para o estudo, né, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Na aula de hoje eu vou continuar um tema que já tem sido tratado na disciplina, que vocês estão recordam, né, bem, que é o tema da natureza das emoções, né? O que são emoções, o que significa ter uma emoção, né? E uma primeira, então, na aula passada eu já dei uma primeira explorada nesse assunto a partir da teoria que eu chamei de teoria mista das emoções, que afirma que emoções são um misto, né, de crenças e desejos. E essa é uma teoria cognitivista, né, como vocês lembram, porque ela de algum modo envolve pensar que ter uma emoção envolve ter um certo tipo de crença, de pensamento, né, sobre o objeto que desperta a emoção em nós. Então eu sinto medo, por exemplo, do touro, do cachorro, porque eu creio que ele é perigoso, né? E depois vocês viram também que na teoria mista é necessário que a emoção seja acompanhada de um desejo, né? Porque a emoção isolada, a crença, né, não a emoção, a crença isolada ela não consegue dar conta da singularidade, do que é chamado problema da individuação, né? Não tem como eu garantir, por exemplo, que eu estou triste se eu acredito que o meu gato morreu, né? Porque se eu não gosto dele, eu quero me livrar dele, né? O simples pensamento que o gato morreu não vai garantir que eu esteja triste, né? Pode ser que eu esteja alegre. Então, para individuar a crença, para individuar, melhor dizendo, a emoção, é necessário então que a crença venha acompanhada de um certo desejo. Por exemplo, para que eu esteja triste, eu devo acreditar que o gato morreu e ao mesmo tempo desejar, né, que ele continuasse vivo comigo e saudável, etc. Na aula de hoje eu vou continuar ainda dentro desse domínio das teorias cognitivas, né? Eu vou apresentar para vocês uma teoria que tem sido muito defendida, tem muitos adeptos, é uma teoria bastante engenhosa, assim, bastante rica, que é a chamada de, alguns chamam de judicalismo, né? No material ali vocês vão ver que o material do verbete da Stanford que eu mandei para vocês, ela está descrita como judicalismo. Mas eu chamei a aula aqui então de emoções como juízos de valor, e já vou explicar, né, o que significa dizer que uma emoção é um juízo de valor. Um juízo, né, como o próprio termo indica, juízo é diferente de uma crença, né? Vocês podem dizer que um juízo envolve uma crença, mas um juízo de valor ele faz mais, né, do que simplesmente apresentar uma crença, né? Ele também valora, digamos assim, ele dá uma conotação normativa, né? Proposições, em geral, proposições elas dizem algo que pode ser verdadeiro ou falso. Eu posso dizer, por exemplo, que o meu gato morreu. E isso é verdadeiro ou falso. Mas um juízo, ele faz mais do que isso, né? Um juízo, ele não só... Ele dá um parecer, digamos assim, uma valoração, uma avaliação normativa, né? Dizendo se aquilo é bom ou ruim, né? Ou se é bem-vindo ou é algo que eu deveria evitar.
Né? Dizer que as emoções são juízos de valor, então, envolve, de alguma maneira, ver as emoções como um tipo de estado psicológico humano que faz, essa é a ideia básica, né? Que faz avaliações sobre o mundo ao nosso redor. Então, ter medo, por exemplo, significa avaliar uma circunstância como ameaçadora. Ela tem certos componentes aqui, vocês podem ver, próximos, né, da ideia da teoria mista das emoções, como crença e desejo, mas a teoria mista é menos sofisticada, né? Eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante que essa teoria ela tem mais a oferecer, principalmente em termos cognitivos, assim, é uma estrutura bem rica, né, para compreender o modo como emoções se associam com diferentes aspectos do modo como nós conduzimos as nossas vidas, né? Tá bem? Então, vamos lá. O que eu vou fazer na aula de hoje? Então, eu vou apresentar a teoria das emoções como juízos avaliativos. Depois eu vou apresentar essa teoria, né, especialmente do ponto de vista filosófico. Depois eu vou discutir algumas objeções. E depois eu vou apresentar essa mesma teoria na maneira como ela foi discutida. Assim, eu não sou psicólogo, mas tenho lido bastante sobre emoções nas ciências afetivas, então eu vou procurar também dar pelo menos o quadro geral, né, como as emoções têm sido discutidas dentro da tradição, que é mais chamada, eu coloquei judicalista aqui, mas ela é mais chamada de construtivista, né, nas ciências afetivas. E depois também vou discutir algumas objeções que têm sido apresentadas. Então são essas duas tarefas principais dessa aula. Eu vou começar então pela primeira parte, apresentando, né, o que é a teoria do juízo avaliativo. Então ela consiste em dizer, basicamente, que ter uma emoção é uma teoria redutiva, assim como a teoria da crença e desejo é uma teoria redutiva. Ter uma emoção significa nada mais do que, pode ser reduzido, né, a um fenômeno doxástico, um fenômeno de crença, né, de ter uma certa crença. Doxa aqui significa crença, conhecida como crença avaliativa ou crença axiológica. Né? Não é, portanto, uma crença empírica, né, como simplesmente dizer algo sobre o mundo que é verdadeiro ou falso. É uma crença avaliativa, axiológica, né, que significa que ela tem a ver com valor. Então, por exemplo, sentir a emoção da vergonha equivale a julgar. Eu posso reduzir essa primeira parte aqui, né, a emoção da vergonha, tal como vocês conseguem, vocês já ficaram envergonhados, né? Como é que alguém fica quando está envergonhado? Fica embaraçado, fica com o rosto vermelho, né? Baixa a cabeça, assim, se coloca num canto, né? Sai do meio do... Quando a gente está numa festa, não sei, que todo mundo está olhando pra gente, assim, fica envergonhado, né? Sei lá, tá dançando feito um maluco. E aí, de uma hora para outra, tu percebe que tá todo mundo te olhando, então fica todo vermelho, encolhido, né? E se retrai. O que é essa emoção? Na verdade, os defensores, os judicalistas, dizem que ela pode ser reduzida a julgar que X é vergonhoso. Né? Então, eu ter a emoção significa julgar que aquela situação em que eu estava, valorar aquela situação, né, como uma situação vergonhosa, né, uma situação embaraçosa, né, não boa, portanto que eu deveria me retirar, né, ou de algum modo tentar me livrar dela. Tá bem? Como é que se dá a relação entre valores e emoções? Eu vou usar a expressão aqui, propriedades valorativas ou propriedades avaliativas, que são essas propriedades como vergonhoso, perigoso, bom, ruim, mal, né? Que são termos que as emoções utilizam, né, do vocabulário emocional para descrever situações, pessoas, e qualidades, etc. Né? Também ações podem ser descritas assim. Então, como é que se dá a relação? Aqui tem muita discussão, eu não vou entrar em todos os detalhes. Tem um debate enorme em filosofia sobre o que são esses valores que
que as emoções capturam, né, nas situações. Então, se eu vejo algo como vergonhoso, tem uma discussão, afinal, qual é o estatuto dessas propriedades avaliativas. Se eu chamo algo de uma situação vergonhosa, significa que a vergonha é algo que está na situação em si, ou é algo que depende, ela é puramente subjetiva, depende do sujeito. Então, tem um debate enorme aí, né, por trás. Tem alguns que são chamados de subjetivistas, né? Eles dizem que essas propriedades que as emoções apreendem, elas são subjetivas, elas estão no sujeito. Então isso ajuda a entender por que algumas pessoas ficam emocionadas em certas situações e outras não, né? É uma situação que para mim seria humilhante, para uma outra pessoa pode ser uma situação normal, ela não se importa, né? Todo mundo, não sei, fica rindo dela, ela não tem nenhum problema, né? Para outras pessoas isso é muito complicado. Para algumas pessoas, sair, né, de um certo jeito na rua, não sei, é vergonhoso. Para outras pessoas é algo que alegra elas, né? Então vocês podem ver aqui que a maneira como nós avaliamos situações, as propriedades avaliativas, né, elas têm o estatuto delas, né, é bastante difícil de definir se elas são, afinal, subjetivas ou se elas têm uma outra natureza. Tem alguns autores que são disposicionalistas. Os disposicionalistas acham que as propriedades elas são como disposições, não é? Então, sentir vergonha não é simplesmente subjetivo. Cada pessoa que vai fazer alguma coisa, né, digamos assim, depende unicamente do modo como uma pessoa particular avalia, né, aquela situação como sendo vergonhosa ou não. Ela dizer que isso seria o subjetivismo, né, mas o disposicionalista ele diria que a emoção ela é uma disposição, melhor dizendo, a propriedade avaliativa, né, que a emoção revela, ela é uma disposição. Ela depende do sujeito, mas ela depende também de fatores que não são relativos ao sujeito. Então, é que nem o açúcar. O açúcar tem a disposição de ser derretido quando ele é colocado na água. Então, ele não é meramente o derretimento, né? A solubilidade do açúcar não é meramente uma propriedade subjetiva do açúcar. Ela tem condições objetivas em que ela ocorre. Então, teria aqui, né, os disposicionalistas têm defendido que teria, digamos assim, para te ter uma emoção como admiração, quando tu vê uma música bonita, por exemplo, fica emocionado, admirado, ou um pôr do sol bonito, né? Tem certas qualidades do sujeito que são subjetivas, não tem como a emoção não ter um componente subjetivo, mas tem também certas qualidades do objeto, nesse caso o pôr do sol, que elas têm que ocorrer para que a pessoa tenha essa emoção da admiração, né? Para achar algo admirável. Então aqui a ideia é que os valores, as propriedades avaliativas, elas são disposicionais, né? E não só subjetivas, elas são um resultado de colocar a pessoa nas circunstâncias adequadas e não simplesmente algo que depende só da pessoa, né? Ela tem um componente objetivo, digamos, e tem um componente subjetivo, assim como o açúcar. Ele tem uma propriedade, mas essa propriedade de se derreter só vai ocorrer se vocês colocarem ele no meio adequado, que é o líquido, né? Se vocês colocarem açúcar na mesa, ele não vai derreter. Então as propriedades avaliativas são que as emoções revelam, né? Que elas capturam. Elas tem essa discussão toda, né? Eu não vou examinar isso com vocês, seria mais uma aula assim, independente que eu teria que dar, né? O que interessa para nós hoje aqui é compreender melhor como que elas avaliam, então, né? Como é que se dá o processo de revelação de valor, digamos assim, das emoções. Então, uma forma de capturar isso é pensar que as emoções elas são uma apreensão, né, de objetos, situações, pessoas, em termos avaliativos, e elas apreendem, né, essas propriedades avaliativas porque, de alguma maneira, aquilo que o objeto dispara, estimula em nós, vocês veem a situação, aqui no caso da vergonha, né, vocês veem uma situação, aquilo que disparou,
ele não é simplesmente uma reação causal, como, por exemplo, a reação que o Sol provoca numa pedra quando ele esquenta a pedra, né? Não é simplesmente um estímulo que tem um certo efeito, é um estímulo que tem uma intenção. Eu vou usar aqui a expressão intencionalidade, porque significa que a pessoa apreende aquela situação segundo uma certa maneira, ou representa, vocês podem usar também essa expressão, a situação de uma maneira, e é isso que dá o conteúdo avaliativo da emoção que vocês estão considerando. Então, não é simplesmente, basicamente a ideia aqui, né, de como as emoções podem ser tipos de avaliação, significa que elas estão, ter uma emoção é reagir a um objeto, né? A emoção está para algo, ela é sobre algo que se encontra fora de nós. Esse algo, ele nunca é simplesmente, ele nunca atua sobre nós de uma maneira mecânica, né? Como um sol aquecendo uma pedra. Ele atua sempre tem a dimensão causal, né, mecânica, mas tem também uma dimensão cognitiva, representativa ou judicativa, né, que é o termo de fazer o juízo, né, de nós olharmos para aquela situação segundo certos padrões avaliativos, né, como sendo da situação como sendo vergonhosa, alegre, triste, etc. Tá bem? Então, aqui um pressuposto fundamental da teoria das emoções como juízo avaliativo é que para cada emoção existe um predicado avaliativo correlato. Então, a vergonha corresponde a ver algo como vergonhoso, né? Não é simplesmente que eu estou no objeto e o objeto atua, eu estou diante do objeto, o objeto atua sobre mim, me fazendo sentir vergonha. Não, tem um processo cognitivo envolvido que me faz representar e ver a situação, né, como vergonhosa. Quando tem um alimento na minha frente, não é simplesmente que aqui, na verdade, tem esse é um dos pontos que depois vocês vão ver quando a gente for discutir as emoções. A emoção do nojo é uma das emoções que dá um certo problema aqui para os judicialistas, porque no nojo parece que é de fato uma reação puramente causal, né? Não tem nenhum tipo de representação, né? O nojo é quase uma reação fisiológica, assim, quando vocês veem uma coisa podre, um cachorro atropelado, não sei, na rua, a gente tem, que nojo, né? E é algo que não tem nenhuma... o cheiro, não sei, o aspecto, já imediatamente ele desperta, né, essa emoção de uma forma fisiológica, assim, né? É como uma reação corporal mesmo, né? Não parece que ela precisa de muitos componentes de juízo para ter essa reação. Mas a ideia aqui do judicialista é que a gente pode sempre encontrar um correlato avaliativo, um predicado avaliativo que corresponde a cada uma das emoções que a gente for listando, né? A admiração, por exemplo, tem sempre a propriedade avaliativa de admirável. Achar lindo, né, um pôr do sol, significa que eu estou vendo aquela situação, né? Ela não produz mecanicamente certos efeitos em mim, mas também eu represento, né, ela como bonita. Por isso que outras pessoas diferentes podem olhar o mesmo pôr do sol e achar uma coisa assim neutra, né, sem significado nenhum. A angústia, né, significa que algo é visto como angustiante. Aqui o divertimento, né, esse é um termo que é um pouco difícil de traduzir do inglês, que é amusement, que significa que vocês ouvem, por exemplo, uma piada ou acham uma história engraçada, né? Então, a emoção de sentir a diversão, ela corresponde à propriedade avaliativa, né, da piada, por exemplo, ser uma piada divertida. Eu posso encontrar, então, para todas as nossas emoções, eu posso encontrar correlatos que são estados, predicados avaliativos correlatos. Uma outra forma de vocês entenderem essa ideia, e esse é um ponto importante para a gente
compreender melhor como surgiu a teoria do juízo avaliativo, né? Ela foi formulada por filósofos nos anos 60, e uma das ideias assim, que está por trás do surgimento dessa teoria era que as emoções, como elas envolvem representar objetos de maneiras distintas, né, por diferentes pessoas, então eu tenho que encontrar um correlato representativo, intencional, que pode ser adequado ou não ao objeto que ela está representando. Então, se vocês olharem aqui para essa imagem, né, tem um avião, isso aqui é um gabarito, né, de uma prova, aqui tem um cachorro, né, bravo, né, um pitbull. Então, vocês vão ver aqui tem 3 objetos particulares, são o cachorro, o avião e a prova. Os judicialistas, eles entendem que para cada ocorrência individual de uma emoção, ela é a apreensão, né, de um objeto particular, um desses 3 aqui, como tendo certas propriedades, como, por exemplo, aqui eu estou falando da emoção do medo, né? Os 3 aqui, eles são 3 objetos diferentes, mas todos eles instanciam, todos eles são casos, né, de um objeto formal, que é a ideia desse objeto, né, genérico, digamos assim, formal, a mesma coisa que genérico aqui, que é considerado ameaçador. Então, o que é a teoria, pensando nesses termos aqui, o que a teoria judicativa diz? Ela diz basicamente que ter uma emoção significa ter um tipo de relação ou reação, né, a um objeto particular, de acordo com algum significado formal, né, aqui, daquele objeto como sendo uma instância de um conceito formal, que é o conceito de ameaça ou o conceito de perigo. Tá? Nesse sentido, então, vocês poderiam caracterizar quem apresentou essa teoria pela primeira vez, foi esse filósofo simpático, ainda vivo, num livro de 63, que é esse livro aqui, Ação, Emoção e Vontade. Anthony Kenny é um filósofo inglês. Ele, se vocês forem nessa direção, né, vocês poderiam dizer então que uma emoção E, como por exemplo a raiva, o E aqui é the emotion, né? A emoção E, a raiva, ela é um juízo, ela é uma avaliação que o objeto formal, ofensa, ofensividade de E, a emoção sempre tem, né, uma certa intencionalidade, uma certa propriedade. Esse objeto formal ele é instanciado pelo objeto particular X, o meu vizinho que ouve música alta. Ter a emoção da raiva aqui, então, significa dizer que eu vejo, né, que o meu vizinho, o sujeito aqui, o vizinho que está sempre ouvindo música alta, ele é digno, eu julgo que esse vizinho é digno de ser julgado, né, como alguém que fez algo ofensivo. Isso é ter a emoção da raiva. E vocês podem substituir aqui para qualquer emoção. O que é a emoção do medo? É fazer um juízo que o objeto formal, nesse caso é a ofensividade, ele é instanciado por algum objeto particular X, esse cachorro, pitbull, qualquer outro animal que vocês considerem perigoso. As emoções, elas são, então, nesse sentido, juízos normativos ou morais, porque, por exemplo, dizer que eu tenho raiva de John por ele ter pego o meu carro, significa dizer que eu acredito, né? Eu tenho uma crença que ele pegou e ao mesmo tempo eu creio que John fez algo valorativamente, aqui é normativo, valorativo, porque o que ele fez me prejudica. Eu passo um outro exemplo aqui para vocês, ficar mais claro para vocês, então, o que há dessa ideia. Vocês podem, esse aqui é um exemplo que é desse professor, Michael Stocker. Ele tem um livro em português, a foto aqui não ficou muito boa, se chama O Valor das Emoções, dele, né, é Michael Stocker e Elizabeth Heidemann. Esse livro vocês podem comprar, não é muito caro, e eu recomendo muito. Esse é um livro difícil, assim, mas assistindo às aulas, eu acho que vocês conseguem entender bem a discussão que ele faz. Eu vou falar desse livro mais adiante, em outras aulas. Mas a ideia, o exemplo, né, que eu queria chamar a atenção, um exemplo corriqueiro, assim, para ficar claro
E para vocês entenderem o que a teoria, essa teoria do juízo avaliativo está sugerindo, né? Ela diz que, o exemplo deles assim, ele diz assim, falando um assunto sério, notei que parte do que eu considerava muito ruim, então ele está fazendo uma avaliação a respeito do início de uma guerra, que ele se parte do que eu considero muito ruim a respeito dessa notícia, né, que uma guerra aconteceu. Ele escreveu isso provavelmente quando o Bush estava atacando o Iraque, né? Era porque eu me percebia muito contrariado e entristecido ao ouvir que ela havia começado. Então, o fato dele ter a emoção da tristeza quando ouviu falar que a guerra tinha começado, revela que ele está avaliando, né, que a tristeza é uma emoção negativa, né, ela envolve ver uma situação como algo ruim. Então, ele descobriu, né, que ele de fato se importava com a guerra, né? Ele chega a dizer que ele achou que sempre considerava a guerra uma coisa geopolítica, sem nenhum tipo de significado assim, especial, mas quando ele se deu conta que estava triste com a notícia da guerra, então ele percebeu que de fato ele fazia uma avaliação, né, daquela situação, daquele objeto, a guerra, como sendo uma coisa muito ruim, né? Provavelmente ele é um pacifista, então tu acaba descobrindo através das emoções. Isso é uma das coisas que o livro dele mostra, né? Através das emoções, a gente não só descobre avaliações que nós fazemos sobre o mundo ao nosso redor, mas a gente descobre também valores nossos, coisas que são importantes, que são parte da nossa personalidade. Porque as emoções tendem a ter correlatos com traços de caráter. Se eu avalio, por exemplo, uma piada racista como engraçada, fico rindo, assim, me mato de rindo, né, de uma piada racista, provavelmente isso diz que eu sou insensível a pessoas que sofrem, né, racismo. Então, se eu considero funny, assim, divertido certo tipo de piada, a emoção que eu tenho de resposta, a reação que eu tenho à piada, ela é reveladora, né, da propriedade do objeto. Eu vejo a piada como dizendo que o objeto X é divertido, né, a piada nesse caso, mas também ela diz algo sobre mim, que eu sou uma pessoa, por exemplo, que ri, né, de coisas, de piadas que humilham pessoas, né, então eu sou provavelmente um racista, né, se eu tiver esse tipo de reação. Então, isso aqui é importante. Aqui eu vou tentar tornar mais detalhado assim para vocês nessa aula. Por que essa teoria das emoções como juízo avaliativo ela é interessante, ela é rica? Porque ela revela o modo como as emoções apreendem valor, mas também o modo como as emoções ensinam, né, o que é aspectos valorativos do nosso próprio caráter, né? Um outro autor que tem defendido, aqui eu já estou avançando porque eu acho que já ficou mais ou menos claro o que é a teoria do juízo avaliativo, né? Ela diz basicamente que ter uma emoção significa avaliar ou julgar uma situação de um certo modo, né? No exemplo do Michael Stocker, ficar triste, né, com a guerra significa que eu avalio a guerra como algo ruim. E no exemplo aqui um outro autor, né, é o Robert Solomon, é um autor que eu vou também mencionar bastante nas nossas aulas. O Solomon, ele é, na verdade, um dos pais fundadores, um dos principais defensores do judicialismo em filosofia. Ele tem um artigo chamado Emoções como Juízos, né? E ele diz, literalmente, né? Esse aqui é uma foto dele, é uma pena que ele faleceu, ele é um dos autores que mais produziu, ele morreu de um infarto fulminante há pouco tempo atrás, num aeroporto, acho que foi em 2009, se não me engano, ele faleceu. Ele é um dos que mais produziam, assim, que mais tem defendido a importância das emoções na filosofia. O Solomon, vocês podem procurar também, eu vou mostrar depois uns livros dele, mas vocês podem comprar tudo que encontrarem dele, que é tudo muito bom. E bem fácil, bem didático, assim, bem agradável de ler também. Ele
ele foi um dos primeiros a defender essa tese das emoções como tendo uma natureza judicativa ou cognitiva, né? Emoções não são meras reações, meros sentimentos, né? Ter raiva não é simplesmente ter uma fúria, né? Um acesso que eu não consigo controlar, né? Ele diz que sempre tem componentes cognitivos envolvidos nas emoções. E uma passagem que ele diz, né, que eu vou ler para vocês, ele diz que as emoções têm uma natureza cognitiva, ou seja, elas são mais do que meros sentimentos ou sensações e algo mais do que reações fisiológicas, como, por exemplo, né, ficar tremendo ou tenso, né, quando eu sinto medo ou raiva. Né? Embora eu nunca tenha negado que tais sentimentos quanto à fisiologia são ingredientes presentes na emoção. Então, o que ele está dizendo aqui é que elas têm uma natureza cognitiva. Ele não diz ainda o que é essa natureza cognitiva. Mas ele vai dizer, né, já vou mostrar para vocês da passagem, ele diz que a natureza cognitiva da emoção é que ela estabelece uma relação conceitual, uma relação de representação, uma relação de avaliação com os seus objetos ou situações, etc. E essa relação, portanto, tem a ordem de um pensamento, de uma crença que avalia, né, como as coisas são. Então vejam só o que ele diz. Aqui eu coloquei 2 livros para vocês. Esse é o Prazer da Filosofia, um livro que tem vários capítulos, se não me engano tem 2 ou 3 capítulos sobre emoções. E esse aqui é um livro muito bom também. Esse é o livro mais importante dele, eu acho, sobre emoções, se chama Fiéis às Nossas Emoções. Os dois estão traduzidos, né, para o português, e essa editora Civilização Brasileira. Se vocês tiverem interesse no assunto, eu recomendo bastante o trabalho dele, gosto bastante do trabalho dele. Ele diz aqui, né, numa das passagens desse artigo, emoções como juízo, né, ele diz que o juízo moral implicado pela minha raiva não é um juízo sobre a minha raiva, não é um juízo, né, que eu estou dizendo que a minha raiva é justificada, ela é racional. Por exemplo, quando eu fiquei bravo porque alguém... eu estava na aula, alguém ficou conversando, a turma inteira estava conversando. Eu fiquei com raiva. Essa é uma raiva justificada, porque as pessoas, ou racional, né, vocês podem chamar, que a pessoa ficou raivosa porque é uma situação adequada, né, para sentir raiva. Mas talvez ela não seja prudente, né, essa raiva, porque eu posso ficar com raiva e gritar, não sei, com os alunos, e eles vão considerar a minha conduta grosseira, né? Então, eu estou plenamente justificado em sentir raiva, mas não é bom mostrar raiva para alunos, né? Para mostrar alunos, o professor deve mostrar controle. Então, quando ele diz que quando eu digo que o juízo moral que a minha raiva faz, não é um juízo sobre a minha raiva, né? Se ela é justificada, se ela é racional, se ela é prudente, etc., né? O juízo moral é que a minha raiva, o fato de eu ter raiva é o juízo, ele diz, né? Aqui está grifado, está em itálico, não sei se vocês conseguem ver, mas isso é original, é dele. Ele diz, a minha raiva é o juízo. O fato de eu ter raiva de alguém significa que eu estou fazendo, não estou tendo uma reação, como ele diz aqui, né? Eu não estou tendo uma reação fisiológica, um sentimento, um acesso, né? O que eu tenho é um juízo. Ter raiva significa ter um pensamento. Se eu não creio que fui prejudicado de nenhum modo, eu não posso sentir raiva. Então eu tenho que crer valorativamente aqui que eu fui prejudicado pelos meus alunos quando eles ficaram conversando na aula, para que eu tenha raiva. Ter raiva é ter esse juízo aqui. Eu fui prejudicado. Se eu não tiver o juízo, eu não posso sentir raiva, embora eu possa ficar desapontado, triste, etc., né, como ele diz. Tá bem? Ficou claro aqui? Então, essa é uma das teorias mais clássicas, assim, é um judicalismo simples, direto, né? Ele basicamente diz, né, ele foi muito criticado por essa teoria, depois eu vou apresentar as objeções para vocês, mas ele diz basicamente que ter uma emoção é ter um juízo. Então, ter ciúme é ter um juízo que eu estou sendo traído e que isso não é certo. Ter alegria significa que eu conquistei, a julgar que aquilo era muito importante, eu alcancei. Ter tristeza significa julgar que eu perdi algo, né, e que era algo que deveria continuar comigo. E assim vocês podem reduzir todas as nossas emoções a juízos de particulares, juízos avaliativos sobre propriedades avaliativas de um tipo específico.
Eu vou dar outros exemplos para vocês. Ele disse: se eu não consigo me orgulhar da pessoa que eu amo, eu não estou amando, embora eu possa desejá-la ou precisar dela. O que a sabedoria ensina, né, são duas coisas bem diferentes. É muito diferente desejar alguém, ou precisar de alguém e amar alguém, né? Então ele diz que se ele não consegue se orgulhar, se ele não tem um juízo que é, digamos assim, é valioso, não sei, ou é bom estar perto de uma certa pessoa, significa que eu não amo ela. Eu tenho que ter esse juízo, né, de algo como a gente tem, sentir um certo um estado, né, não sei, de que algo, de que é bom estar com essa pessoa, para que eu seja, para que eu tenha a emoção do amor. Se eu não considerar a situação esquisita, eu não posso me sentir envergonhado ou embaraçado. Então, ter a emoção da vergonha significa considerar algo como sendo esquisito. Se eu não julgo que sofri uma perda, eu não posso me sentir triste ou ciumento. Eu não tenho como sentir tristeza ou ciúme se eu não considero uma perda, né? Se a pessoa vai embora e eu não me importo, significa que eu não julguei que sofri uma perda. Se eu não julguei que sofri uma perda, eu não vou ter ciúme, eu vou ter outro sentimento, como, sei lá, despeito, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu vou achar que a pessoa não me tratou à altura, né? Mas isso é muito diferente do ciúme. Tá bom? Então essa é a ideia que ele está apresentando aqui para explicar então o que é essa teoria das emoções como juízos. Eu cito uma outra passagem dele, agora vocês vão ver que isso foi lá no início, né, nos anos 70, quando ele apresentou pela primeira vez esse artigo Emotions as Judgments. E depois ele foi muito criticado, assim, metralharam ele, todo mundo criticou. E aí ele deu uma refinada na teoria. Eu vou apresentar essa versão mais recente também para vocês verem. Essa é mais interessante, mas ela também tem problemas, né? Então ele diz assim: eu não tenho certeza se todas as emoções implicam tais juízos, como esses que ele colocou aqui. Mas humores, por exemplo, depressão, euforia, né? Aqui humor, vocês devem ter lido no material, né? É difícil, humores eles tendem a ser, na filosofia, tratados de maneira distinta, né, das emoções. Ter um humor, por exemplo, bom humor, mau humor, ter depressão não tem um objeto específico. E as emoções tendem a ter um objeto, né? Eu nunca sinto medo, um medo genérico, né? Eu sempre tenho medo do cachorro, do meu pai, dos ladrões, né, que assaltam de noite, etc, né? Mas o humor ele não tem um objeto, ele é espalhado, né? Ele se dá em toda a nossa experiência, né? Uma pessoa que está deprimida, ela não está deprimida com o trabalho dela, ela está deprimida com a vida em geral. Já as emoções, elas têm um objeto, tendem a ter um objeto, né, específico. Então ele diz que eu não tenho certeza se todas as emoções implicam tais juízos. Os humores, por exemplo, realmente apresentam problemas especiais, né? Os humores parece que eles não têm juízo. Mas as emoções em geral parecem exigir esta característica. Ter uma emoção é sustentar um juízo normativo sobre a situação de alguém. Isso é uma citação literal dele, desse livro do Prazer da Filosofia, né, que ele menciona, ele diz, né, literalmente que ter uma emoção é fazer um juízo sobre a situação. Eu vou dar um exemplo aqui, esse eu vou detalhar um pouco mais com vocês, é um exemplo do Solomon, do Robert Solomon, né, sobre a raiva. Ele diz, né, que a raiva é basicamente um julgamento de que alguém foi prejudicado ou ofendido. É basicamente um julgamento. Mas agora ele vai, isso aqui é o que ele foi refinando, né, nas teorias, assim, depois que ele recebeu essas críticas, ele foi tentando dar uma melhorada na tese dele. Ele diz mesmo que uma manifestação breve em pessoal de raiva, como por exemplo quando eu tento, sem sucesso, colocar a linha na agulha, mesmo numa situação dessa, mesmo quando eu estou brigando, né, com a agulha, sempre haverá uma série de pensamentos e julgamentos, assim como sentimentos que se alternam, desde insultos monossilábicos até perguntas, provavelmente dirigidas a mim mesmo, tais como: por que fazem isso tão difícil? Né? O buraco da agulha é tão pequeno, por que eu sou tão desajeitado? E mesmo quando a raiva, ele diz ainda, né, leva à violência, não é como se o comportamento fosse meramente desencadeado pela neurologia ou pela sensação. Ele diz, então, a raiva não é simplesmente um efeito, assim, que uma coisa como a gente costuma pensar de maneira
comum, né? Uma coisa que toma conta de nós, né? Eu tive me deu uma raiva, assim, e eu quase que eu bati nele, a gente costuma dizer, né? Mas não é isso que ele está chamando de raiva, né? Vocês estão vendo, a teoria avaliativa, ela diz que a raiva não é essa coisa cega, fisiológica, que a maioria das pessoas tende a pensar que são as emoções. A raiva, ela é o conteúdo da emoção que explica tanto o comportamento como as nossas subsequentes reações a ele. Esse conteúdo não é neurológico, ele diz, nem nada que se pareça com uma sensação. Esse conteúdo é o modo pelo qual pensamentos e julgamentos nos engajam no mundo. Tá? E essa aqui é uma formulação nova dele, né? Vocês estão vendo que aqui ele falava de ter uma emoção e sustentar um juízo. Aqui ele está dizendo uma coisa diferente. Ter uma sensação como a raiva é se engajar no mundo, ter certos pensamentos que nos engajam no mundo. Essa aqui é uma mudança, né? Uma mudança importante que ele fez. Ele está aqui basicamente dizendo, eu vou usar aqui um exemplo para vocês entenderem, né? Ele disse que a raiva, numa outra passagem, diz que é uma forma de interagir com outra pessoa, uma situação ou tarefa e um modo de situar-se no mundo, né? Vejam que ele acrescenta bastante agora essa ideia de que as emoções, elas são uma certa maneira de se colocar no mundo, elas são um engajamento de um tipo específico, então os pensamentos, os julgamentos, eles fazem, né, a gente se envolver com o mundo de um certo modo. O que ele está querendo dizer com isso, né? Vocês percebem aqui na definição que ele ainda tem a ideia, né, que as emoções são pensamentos, são julgamentos, mas ele acrescenta que esses pensamentos, eles nos fazem interagir e nos situam no mundo de uma maneira determinada. Então, o que ele está pensando aqui, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, espero que fique claro. Eu achei, assim, eu tenho lido um pouco sobre isso em outros autores também. Eu acho que é uma maneira bem interessante de ler as emoções, né? Vocês pensem agora, por exemplo, no caso da ofensa baseada na raiva, né? Aqui na imagem, vocês conseguem ver, tem um homem, né? Tá brigando com a namorada aqui. Ele tá xingando ela. Eu queria colocar isso para vocês, né? Como não é uma afirmação, né? Mas é uma colocação de natureza hipotética da minha parte. Mas se vocês pensarem aqui do ponto de vista hipotético, normalmente, como é que vocês descreveriam o tipo de xingamento que um estado de raiva dá origem num homem padronizadamente, digamos assim, numa cultura padrão? Né? Normalmente, a ofensa raivosa aqui, né, ela é definida, circunscrita pela cultura e pela linguagem da pessoa. Então, ele está dizendo assim, quando a pessoa está com raiva, ela usa certos adjetivos para xingar a outra pessoa. Ela usa certos termos para xingar a outra pessoa. E ela usa esses termos relativamente a cada uma das pessoas que ela vai encontrar no seu cotidiano. Então, por exemplo, se vocês perguntarem o que tu acha daquela pessoa, do teu chefe, né? Ele dá um exemplo assim, ele é um tremendo sacana, é um filho da mãe, né? As pessoas, quando estão com raiva, assim, tendem a dizer, e ele diz, bom, isso é algo que tem um sentido completamente diferente se tu diz por um chefe, numa situação entre colegas, né, que são teus iguais, e dizer de alguém, de uma pessoa simples, né, andando, não sei, que está na rua pedindo esmola, né, num sinal, digamos assim, numa cidade grande. A gente não deveria, né, ou pelo menos não é esperado que a pessoa use certos termos, né, para pessoas que são vulneráveis, digamos assim, né, e usem esses termos talvez para pessoas que têm uma tendência a dominar e controlar os demais. Então, ele diz que faz diferença como nós expressamos a raiva, né, usando certos termos depreciativos, como, por exemplo, uma cultura machista, né, uma cultura competitiva, de beligerância, assim, hostil, né, de um querendo mandar e
e exigir, né, fazer cobranças aos outros, né? Essa dimensão, se vocês pensarem assim um pouquinho, aqui a ideia é que essa dimensão cultural, como nós tendemos a conviver e lidar com pessoas no trabalho, o tipo de cultura competitiva, de sempre conflitiva, né, assim, de disputa, de espaço que faz parte da nossas, nós somos circunscritos, nós somos socializados dentro dessa cultura. Então, esse pano de fundo cultural, que é linguístico também, ele aparece na maneira como a nossa raiva se expressa. Então, provavelmente aqui o casal, o homem vai dizer coisas assim, vai chamar a mulher, não sei, de sem vergonha, ela vai chamar ele de grosso, não sei, machista, alguma coisa assim. Esse tipo de componente, né, de expressivo, digamos assim, da raiva, é o que o Solomon está chamando aqui de engajamento no mundo, né? Nós temos formas muito cognitivas, muito sofisticadas e culturalmente nós somos socializados para nos engajar no mundo sob modos particulares. Esses modos particulares que são em parte cognitivos são as emoções. Então, o medo, né? Ele dá um exemplo, acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Bom, essa é uma definição geral que ele dá. Já vou chegar no medo, mas acho que ficou claro para vocês aqui a ideia. Expressar a raiva, então, não é simplesmente jogar para fora certa adrenalina, né, certa tensão que nós temos. Expressar a raiva e ele está dizendo mais aqui, né, não é só a expressão, mas a própria emoção da raiva, ela é moldada culturalmente. Essa modelagem cultural da socialização, do modo como nós aprendemos a viver, ela está impregnada de pensamentos, de juízos, né? As mulheres, então, vão ser xingadas de um certo modo, os chefes vão ser xingados de um outro modo. Quando eu sinto raiva, então a raiva, ela não é simplesmente uma reação fisiológica, ela tem toda essa estrutura avaliativa, talvez ela não seja um juízo, né? Como ele disse lá atrás, mas ela é um engajamento, ela é se colocar no mundo segundo certos padrões, né, e segundo certas estruturas linguísticas. Portanto, ela é profundamente cognitiva nesse sentido, né? E aqui eu vou apresentar para vocês, então, uma definição geral que dá uma espécie de acabamento para essa abordagem que ele faz. Eu vou depois citar mais um exemplo do medo. Mas ele diz, né, então, que uma emoção é um engajamento autoconsciente no mundo. E para compreender a raiva, por exemplo, naquele caso ali anterior, nós temos de compreender exatamente que tipo de engajamento é esse. Ela não é simplesmente um engajamento, ela é expressar a raiva, ela tem variações, né, mas em grande parte dessas variações ela sempre vai aparecer na forma de certos pensamentos muito sofisticados, né, que variam muito de contexto para contexto, e que vão mostrar como nós lidamos, né, com diferentes casos, né, de sentir raiva, por exemplo, de alguma coisa. Isso aqui é uma continuação, então, outro exemplo dele diz o medo, assim como a raiva, é um engajamento no mundo. Não é apenas um sentimento autocontido. Então, aqui imagine alguém, vocês têm medo, né? Provavelmente muita gente tem medo de falar. Eu mesmo, né, tenho medo de falar para um público grande, né, aqui, poder falar num palanque, né, quando, no caso de vocês serem candidatos, por exemplo. Esse medo aqui não é um sentimento interno nosso, ele é um engajamento no mundo, ele é a respeito de algo, né, de uma situação que nos coloca em perigo, alguma coisa que nós tomamos como sendo assustadora. E esse a respeito de algo aqui que ele diz, né, então eu tenho medo de falar em público, ele é uma forma de engajamento no mundo, porque ele está carregado aqui, esse medo está carregado de juízos, está carregado de avaliação.
ele está carregado de pensamentos sobre o que é essa situação. Não sei, eu vou lá, eu estou colocando, estou me expondo a minha pessoa quando eu for falar, né, em público. Eu estou defendendo uma certa posição e tem pessoas que vão reagir a essa posição que eu sustento. Então como é que eu vou? Eles vão descobrir como eu sou, né, digamos assim. Toda essa dimensão de envolvimento daquilo que é perigoso, assustador, daquilo que eu tenho receio, né, tudo isso aparece, digamos assim, nessa emoção do medo, né? Então, o medo também não é nenhuma reação fisiológica básica, né? Ele chega a mencionar isso, o Solomon, né? Eu vou voltar a esse tema quando a gente discutir emoções e cognição, mas ele é muito claro em dizer que o medo tem uma estrutura cognitiva, inclusive informativa, né? Ele cita um trabalho de um policial que mostra como o medo serve para nos proteger, porque o medo informa. Ele te ensina a ler situações, a ver pequenas mudanças, né? Não sei, no ambiente, assim como sendo algo que sinaliza, né? Que pode ter alguém ali à tua espreita e pode te atacar. Então, o medo nunca é simplesmente uma reação fisiológica, ele é uma forma de se engajar, de se colocar no mundo, e quando ele usa essa expressão engajamento no mundo, o que ele está pensando é nesse sentido, né? De uma espécie de padrão de socialização que vai revelando para nós, né? Vai nos mostrando como nós nos colocamos diante de certas situações, né? Não simplesmente como um sujeito que responde fisiologicamente, né, ou sensitivamente, mas como um sujeito que representa situações de maneira muito rica e muito sofisticada. Uma forma de vocês entenderem, isso aqui não é algo dele, né, uma coisa que eu estou articulando aqui ainda, mas tem a ver com o projeto dele. Eu acho que é nesse sentido que ele está pensando, embora o texto dele, como eu falei, eu lamento que ele tenha falecido, porque me parece que era alguma coisa nessa direção que ele estava buscando, né? Basicamente a ideia que parece que está nesses dois casos que ele discutiu ali da raiva e do medo, né? A ideia que está no plano de fundo é que a cultura ela oferece orientações sobre como interpretar e responder a ameaça e a incerteza, né? No caso do medo. Então o medo está imerso em certos pressupostos culturais sobre o significado da vida. Quando aquela moça aqui, né, do slide anterior, estava supostamente, né, sentindo medo, o que ela tem? Ela tem certos pressupostos, porque o medo aqui é dar uma significação, é se envolver, se relacionar com essa situação sob um modo determinado. Então, a emoção do medo é uma forma de envolvimento, uma forma de engajamento cujos pressupostos, né, são socioculturais e são linguísticos também, né, tem a ver, então, portanto, com uma aprendizagem, com hábitos, com linguagem, né, com vários fenômenos que são de natureza cognitiva. As emoções, então, aqui, né, seriam modos de socialização que que catalisam, né, o medo, né, ele é cognitivo nesse sentido porque o modo de socialização ele serve como um catalisador, como algo que desperta, né, que filtra, que ajuda a identificar o que eu vou tratar como sendo medo ou não. Então, o medo sempre vai ter essa dimensão sociocultural, né, porque ele vai ser interpretado de alguma maneira. O medo vai ser interpretado. O medo interpreta de alguma maneira a situação para nós. E o padrão, segundo o qual ele interpreta, é dado pela cultura. Vou dar um exemplo aqui para você sobre o medo ainda, né? Eu li esses dias um texto enfim, não vem ao caso aqui o autor, mas ele dá um exemplo do exército, como o exército, alguns anos atrás, era vergonhoso as pessoas declararem, né, que participar de uma guerra ou se colocar, não sei, numa batalha
deixava elas com medo, né? A palavra medo nunca era usada, né? Tem um estudo que mostra que nos manuais militares dos anos 40, assim, a palavra medo nunca aparecia. E nos contextos em que ela aparecia, era no contexto teológico, assim, da pessoa ter medo da morte, por exemplo, né? Que não era um medo de enfrentar o inimigo, era um medo de se encontrar com Deus, etc., né? E nos estudos mais recentes, assim, inclusive nos jornais, com descrições sobre a guerra, uma das coisas que mais aparece é como os soldados hoje eles têm medo, eles declaram, né, que ficaram petrificados, não sei, aterrorizados pelo medo, e muitos têm sequelas. Então tem uma filósofa importante, contemporânea, que tem feito uma série de estudos sobre emoções no meio militar, né, que a cultura militar ela tem uma emocionalidade particular, e esses relatos mais contemporâneos, eles mostram assim, os soldados o tempo inteiro falando do medo, falando da ansiedade que eles têm, né? Então, o que se mostra aqui, né? Se mostra que as regras, digamos assim, para manifestar medo, elas mudaram. A nossa cultura hoje é muito mais tolerante, assim, com a ideia de pessoas serem vulneráveis. Então, é isso que, em parte, o Solomon está pensando quando ele descreve o medo, né, como um certo tipo de engajamento com o mundo. Hoje, tem várias coisas que nós tememos, né? Nós tememos o coronavírus, tememos que as nossas crianças, por exemplo, saiam na rua e sejam sequestradas ou sejam abusadas, né? Então, a nossa cultura hoje é uma cultura muito mais... a emoção do medo está muito mais presente, né, do que em outros tempos. Então, em parte, né, da ideia aqui que o Solomon está chamando a atenção é que a emoção engaja com o mundo nesse sentido, né? Nós vamos ter medo aqui, né? Então envolve ter essa série de pensamentos de estar em risco, de estar vulnerável, estar se sentindo ameaçado, que é uma coisa que a gente aprende socialmente, né? Hoje a ciência é um dos fatores que mais tem contribuído assim para gerar medo. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, vai ter um ataque, vai ter parada cardíaca, né? Então tudo isso serve, né, para ilustrar a ideia aqui, né, do Solomon, a ideia de que a emoção é uma forma de juízo, né, mas um juízo engajado, assim, no sentido de que ela nos envolve, né, faz com que a gente enxergue o mundo sob um certo modo. Eu vou passar agora para a Martha Nussbaum, que também é uma outra defensora bastante importante. A Martha Nussbaum é essa professora, ela já está mais velha agora, né? Essa foto é um pouco antiga. É uma das principais defensoras também da tese judicalista acerca das emoções. Ela tem defendido essa tese, né, em vários textos dela, né? E uma das formulações que ela faz, ela diz que as crenças nas quais as emoções são baseadas, elas incluem, e aqui esse ponto é importante, proeminentemente as nossas crenças valorativas, nossas crenças sobre o que é bom ou mal, valoroso ou sem valor, útil ou danoso. Tá? Isso que ela está dizendo aqui é uma... ela está dizendo que outros componentes, como por exemplo sensações, respostas fisiológicas, desejos, né, eles também estão presentes nas emoções, mas o que é proeminente nas emoções são crenças valorativas. E ela se baseia aqui, boa parte da teoria dela deriva do Aristóteles e da filosofia antiga. Ela é uma professora, a Martha Nussbaum é uma classicista, né? O trabalho dela inicial foi estudando filosofia grega, filosofia antiga. Esse texto que eu cito aqui, A Terapia do Desejo, é um livro, né, sobre como a filosofia antiga era uma filosofia estoica, como é que chama? A filosofia helênica, né, que é do período
do declínio de Atenas, né, dos estoicos, dos epicuristas e dos céticos, né? Ela era uma espécie de terapia do desejo, porque ela consistia, né, em medicar, né? A filosofia é um tipo de medicina da alma, então um tratamento, nesse sentido ela é uma terapia, e boa parte dessa terapia envolvia um certo cuidado, né, com as nossas emoções. Então, o sujeito, por exemplo, que sofre, é alguém, o sujeito que deseja muito, né? O desejo aqui não é exatamente uma emoção, o desejo é um estado afetivo, né? Ele não, que tem muitos desejos, por exemplo, ele vai experimentar decepção. Então, uma das coisas que a filosofia ensinava é como o sujeito deve lidar com seus desejos. Mas ela também ensinava a lidar com as emoções, como, por exemplo, como eu devo, sei lá, se eu devo ficar triste quando a minha mãe morre. Essa é uma das coisas que os estoicos, né, discutiram bastante, se eu devo, a coisas que não dependem de mim, como eu devo reagir, como eu devo me posicionar em relação a elas. E eles julgaram as emoções negativas nesse sentido, porque as emoções nos expõem, elas nos tornam vulneráveis, né? Quando eu perco alguém, eu fico triste. Mas se a pessoa morreu e eu não tenho que fazer nada, então a tristeza não é algo bom, né, para mim, porque ela atrapalha a minha ataraxia, a minha imperturbabilidade, ela me torna alguém refém das circunstâncias, digamos assim, né? Se eu perco alguém que eu amo, eu vou me tornar triste, né? Vou me tornar uma pessoa no luto, especialmente, né? A gente muda, assim, a vida toda perde sentido. Então, isso para a terapia, né? Para a filosofia como uma medicina da alma dos antigos, era algo indesejável, né? Então o que eles procuraram foi tentar mostrar como os sujeitos poderiam controlar suas emoções de modo a ter as reações adequadas, né, às diferentes circunstâncias. Mas isso exigia, né? As emoções não pode ser algo que toma conta, né? Portanto, e aí os estoicos defenderam essa tese e a Martha Nussbaum, como leitora, também foi influenciada pelas teorias antigas, como eu dizia. E ela foi levada a defender também essa tese judicativa, né, cognitivista, que as emoções elas não são meras reações fisiológicas, né, como a raiva não é algo que eu não consegui me controlar, como as pessoas dizem, né. A raiva é uma coisa que eu construo, é uma coisa que eu elaboro, é uma coisa que eu vou... ela é tão elaborada que ela se expressa, né, de uma maneira variada conforme o contexto em que a pessoa se encontra. É isso que eles estão... é o fato, né, o fenômeno assim, que eles estão tentando chamar atenção. Então, uma das coisas que a Martha Nussbaum diz nesse contexto é que as emoções possuem elas mesmas um conteúdo cognitivo. Elas estão intimamente relacionadas com crenças ou juízos sobre o mundo, de forma tal que a remoção da crença relevante removerá não apenas a razão para a emoção, mas também a própria emoção. A crença, ela diz, é a base necessária e o fundamento da emoção. Eu só ter uma emoção aqui, né, então significa o que faz com que eu tenha, o que sustenta uma certa emoção uma crença. Na medida em que eu removo a crença, eu removo a emoção. Então, se eu julgo que eu estou com raiva do vizinho porque eu acho que o barulho que ele faz me incomoda e me prejudica e é errado o que ele está fazendo. Na medida em que eu retiro esse juízo, a raiva desaparece. A raiva é o juízo, essencialmente, que o vizinho está me incomodando. Ela pode até mesmo ser considerada, ela diz, uma parte constituinte da própria emoção. A raiva, por exemplo, ela se baseia aqui no Aristóteles, né? Ela diz que ela é composta por um sentimento doloroso mais a crença de que me fizeram algum mal. Isso implica que se eu descobrir que a minha crença é falsa, que o mal aparente não aconteceu, eu irei, descartando a minha crença falsa, deixar de ficar com raiva. Se algum resíduo de sentimento doloroso permanece, ele não será considerado raiva, mas em vez disso como uma irritação, uma excitação irracional. Né? Então, ela diz assim que é fundamental para saber que emoções que nós temos, né, é investigar quais os juízos que nós formamos sobre uma certa situação.
O resto, assim, faz parte da emoção, né? Ela não nega que ter uma emoção de raiva faz com que tu fique tenso, né? Com todo... que a pressão, os batimentos cardíacos aumentem, que os teus olhos fiquem arregalados, né? E tu fique se mordendo, se segurando. Ela não nega que tenha esses componentes de irritação, etc. Mas o que é fundamental, esses componentes, ela diz, eles são comuns a muitas emoções. Então não tem como dizer se eu tô com raiva só porque eu tô tenso, irritado e com vontade de esganar alguém, né? A raiva, o que define a raiva propriamente certas crenças, né? Nesse caso, em geral, aqui como Aristóteles diz, né? Ter um sentimento doloroso, porque ela é sempre acompanhada, né? Dessa valência de dor e a crença de que alguém me ofendeu a mim, né? Ou alguém próximo a mim. Aqui, então, vocês podem ver também por essa caracterização da Nussbaum, né, que as crenças, elas não são apreensões neutras, né, nesse sentido, pelo menos no sentido que importa as emoções, mas elas fazem apreensões do mundo de modo avaliativo. E é o juízo avaliativo que identifica cada tipo de emoção como uma crença correlata à propriedade avaliativa que ela revela. Né? Então, o juízo avaliativo da vergonha é que a situação é embaraçosa. O juízo avaliativo envolve crer que da raiva envolve crer que ele me ofendeu, que merece, que, sei lá, foi errado o que ele fez. E o arrependimento é que eu não deveria ter feito algo que eu fiz. Envolve julgar que eu machuquei alguém, que eu causei dano a alguém. Se eu não tivesse juízo de que fiz algo errado, eu não vou sentir remorso, arrependimento, né? Então, a emoção é esse juízo, é essa crença valorativa, né, avaliativa, através da qual eu apreendo uma certa situação. Bom, eu termino aqui então com a parte sobre esses dois autores, a Martha Nussbaum e o Solomon. Eu vou falar agora então das objeções, como vocês lembram lá no início, né? Eu disse que a aula seria sobre a apresentação da teoria, a apresentação das objeções. Então, a vantagem dessa teoria, então, ela tem uma vantagem importante aqui, porque ela permite individuar adequadamente as nossas crenças. O que significa individuar as crenças? Né? Significa que é fácil para um cognitivista dizer o que distingue uma emoção da outra. Né? O que distingue a vergonha da admiração? Bom, o conteúdo avaliativo é distinto. Né? Eu tenho vergonha quando eu avalio algo como vergonhoso. Eu tenho admiração quando eu avalio algo como admirável. Mas e se eu fosse um não cognitivista, como por exemplo William James, isso foi uma das críticas que foram feitas ao William James. Ele dizia que a emoção, ter uma emoção do medo, por exemplo, a consciência de certas, ou a percepção, dar-se conta, né, de certas reações fisiológicas. Quando eu tenho medo, portanto, eu percebo que uma certa mudança fisiológica aconteceu, né, e comportamental aconteceu comigo. Mas isso não individua as nossas emoções, né? É difícil tu saber pelas reações, né, que tipo de emoção tu está tendo. Então, uma das vantagens do cognitivista é que fica fácil para ele explicar a individuação das emoções. Uma outra, agora não é mais uma vantagem, né, uma das dificuldades do cognitivista aqui, do judicalista, tem a ver com essa teoria do motivacional, que é chamada de internalismo motivacional. Motivação, você sabe que né? Motivação é o que nos faz fazer algo. Então, as emoções, geralmente, elas são caracterizadas como tendo um componente comportamental, um componente motivacional. Eu tenho medo, né? O medo me motiva a correr. Então, o cognitivista, ele tende a dizer que o juízo avaliativo é essencialmente motivador. Ele diz que julgar, por exemplo, que a nudez, como esses dois rapazes aqui, né, estão pelados, julgar que a nudez é degradante é ter uma motivação para cobrir-se, né, é ter um estímulo, digamos assim, para a pessoa se cobrir. Mas tem um problema aqui, então, com a
uma dificuldade aqui para o cognitivista, que algumas das nossas emoções, elas parecem que não têm vínculo com ações, né? Como, por exemplo, a nostalgia. A nostalgia, se ter a emoção significa... Se ter emoção significa fazer um juízo, e se o juízo é motivador, tem algumas emoções nossas que elas podem envolver juízos, mas que esses juízos não parecem ser ligados a nenhum tipo de motivação particular, como a esperança, por exemplo. Esperança, eu sou uma pessoa esperançosa, assim, eu tenho otimista, né? Acredito que as coisas vão dar certo, no sentido que eu projeto elas. Ela não parece ter nenhuma motivação especial dentro que explica o meu comportamento, né? Ela simplesmente é um juízo, não sei, que eu faço sobre a vida que não tem nenhum impacto, né, no comportamento. A nostalgia do passado também, né? Algumas pessoas são melancólicas. A melancolia... Aqui, na verdade, a melancolia é um pouco complicada porque ela nem é... tem alguns autores que não chamam ela de uma emoção, né? Mas para ficar... Só para vocês entenderem o exemplo, a nostalgia com relação ao passado também não parece ter nenhum tipo de impacto, como aqui, né? Como nudez é degradante implica que eu vou me cobrir. Ter nostalgia com o passado não implica nada, significa só que eu tenho nostalgia, eu tenho uma emoção que não tem nenhum papel essencialmente motivador como o senhor cognitivista está defendendo. Um outro problema também que essas abordagens cognitivistas enfrentam, uma objeção bastante conhecida essa, né? Eu posso ter uma emoção sem ter um juízo, como por exemplo, posso julgar o contrário e mesmo assim ter a emoção, né? Por exemplo, Jonas crê firmemente que a aranha não é perigosa, mas mesmo assim ele tem medo da aranha. Essa aqui é uma aranha que não tem risco nenhum, né? Uma caranguejeira, ela não tem veneno. Sei lá, no máximo ela vai picar e ficar uma manchinha. Mas as pessoas, mesmo crendo firmemente que a aranha não é perigosa, eu tenho medo desse tipo de aranha, né? Então, isso é um caso, aparentemente é um contra-exemplo forte à abordagem judicativa, porque essa é uma emoção em que o juízo, mesmo que a pessoa tenha uma emoção, né, sem que ela tenha um juízo. Então, eu não tenho juízo que a aranha é perigosa e mesmo assim eu tenho medo dela. Como é que o cognitivista dá conta desse tipo de emoção, né? Emoções em que a pessoa diz, não, aqui não é uma situação para ter medo, mas mesmo assim ela continua tendo medo. Eu olho as estatísticas e vejo que é mais seguro viajar de avião do que viajar de carro, mas eu tenho medo de viajar de avião. Como é que tu explica esse medo, né? Que contraria, né? Assim, que é recalcitrante, que ele resiste aos nossos próprios juízos. Bom, uma alternativa aqui, essas objeções elas foram rebatidas pelos cognitivistas, os judicalistas, como eu chamei. A Patricia Greenspan, essa professora, e o Robert Roberts, que são esse professor, são também dois autores que têm... A Patricia, eu não acho que ela... Não sei se ela escreve ainda hoje, né? Mas esse Robert Roberts é um autor que tem escrito bastante, tem muita coisa interessante sobre emoções. Eles procuraram responder esse tipo de objeção aqui, né, dizendo que o tipo de juízo que as emoções fazem não é exatamente um juízo de dar preciso, né, assim, no sentido que a pessoa se compromete com a verdade, né, daquilo que ela está dizendo, como por exemplo aqui nesse caso, né, a aranha não é perigosa, né? Esse juízo não é um juízo efetivo, digamos assim, né? Ele é mais imaginativo, que significa dizer que eu penso na aranha como perigosa, mas eu não dou, de fato, eu penso que a aranha não é perigosa, mas eu não dou, de fato, assentimento a esse pensamento, eu não me comprometo com ele, é um pensamento que se aproxima da imaginação, assim, eu penso que a aranha não é perigosa, mas talvez ela seja, né? Então eu imagino, né, que ela seja perigosa. Ou uma outra maneira, que essa aqui é a construção da Greenspan, a construção avaliativa aqui é do Roberts, ele diz que as emoções são como aparências, né? Mas elas sempre vêm, assim, o mundo
de uma certa maneira, mas sempre envolve algum tipo de interpretação. Então eu posso dizer que a aranha não é perigosa, mas eu vou interpretar ela, não sei, eu posso subjetivamente construir ela como sendo perigosa, né? Mesmo que eu não diga que é verdade, eu interpreto como se fosse verdade. É mais ou menos isso que eles estão dizendo, né? Então eu posso contornar a objeção anterior, dizendo que as emoções são juízos de um tipo mais vasto, mais largo, né? Que implica imaginar situações, implica construir situações de uma certa maneira. Um dos problemas dessa solução deles é que também ela não ajuda a explicar como que crianças, por exemplo, que não dominam, né, conceitos, são capazes de ter emoções, ou animais, né? A gente pode dizer que animais têm medo, mas eles não parecem ter nenhum tipo de vínculo, né, com juízos, né, com imaginações ou construção, né? Então como é que tu pode, como se explica, né, que crianças tenham emoções se essa teoria for verdadeira? Um outro problema ainda é o problema da suficiência do juízo avaliativo, né? Eu posso ter uma crença avaliativa sem ter a emoção correspondente, né? No caso anterior eu não tinha o juízo e tinha a emoção. E também pode se dar ao contrário, eu posso ter uma crença X, né, e não ter a emoção X, né, que corresponde a essa crença. Por exemplo, posso avaliar algo como vergonhoso e não ter a emoção da vergonha. O caso aqui, bem comum, né, é o que na psicologia se chama de racionalização. Eu tenho, a situação é vergonhosa, mas eu racionalizo a situação de uma outra maneira. Por exemplo, você acredita que fez algo degradante, mas daí não se segue que você sente vergonha. Como, por exemplo, aqui, né, ele tá, sei lá, a namorada, né, aqui é ela, eu acho, tá trapaceando, né, mas ela diz, mas esse daqui, né, não é tão importante para mim, né, ou alguém, né, numa situação que faz uma besteira, mas aí tu diz, tu devia te envergonhar, e a pessoa responde, mas eles eram todos idiotas, né. Então, tu tem o juízo que fez algo vergonhoso, mas mesmo assim não sente vergonha por um outro processo psicológico, né, de racionalização. Tá bem? Eu vou fazer agora uma pequena pausa. Depois eu volto e falei bastante já, quase 1 hora, então eu vou fazer 2 vídeos separados para vocês não cansarem tanto. Mas eu acho que ficou bem claro aqui até esse ponto. Parece que dá para entender bem, né, como que essa teoria judicativa, essa teoria cognitiva, né, sobre das emoções, como envolvendo juízos avaliativos, ela tende a representar, né, as nossas emoções. As emoções, elas são avaliações, né, envolvem pensamento, envolvem crenças. Essa teoria tem uma série de objeções que foram lançadas a ela, e é um debate, né, que está em aberto, então, e depois, no próximo vídeo, eu vou continuar, então, falando do judicialismo nas ciências afetivas. Aqui não é mais filosofia, né, eu vou falar um pouco das coisas que eu tenho lido sobre psicologia para vocês, que também é bem interessante, aí eu vou completar essa parte de hoje, tá bem? Até o próximo encontro.